Estamos começando, em comemoração à 10ª Semana Nacional de Museus, uma entrevista com o escritor Paulo Mercadante, carangolense e autor de diversos livros sobre a zona da Mata Mineira, incluindo Carangola, né? Conosco está aqui nesse bate-papo, né, o João Batista Damasceno, juiz de direito da 7ª Vara Civil de Nova Iguaçu e cientista político, Rafael Beluzio, mestre na área de letras e professor também. Paulo, muito obrigado por essa acolhida, por esse carinho em nos receber. Agradecimento meu. Então vamos bater um papo, dialogar aqui um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre as suas obras. Então, a gente gostaria de começar que o senhor tecesse uma biografia, uma pequena biografia, uma trajetória de vida, para a gente poder compreender um pouco mais. Quer dizer, então, o meu pai, ele chegou a Carangola em 1916, 15, para passar uns dias com o irmão, que tinha negócios lá, do meu avô. Como era comerciante em Campos e era italiano, ele colocou o filho dele mais velho para verificar e organizar empresas da firma dele em toda aquela região ali próxima a Carangola. Então, começou em Faria Lemos, depois foi para Carangola, depois foi para Tombos. Levando em consideração a sua infância, a juventude, quando que o senhor vê assim, né, despertar, né, essa paixão por Carangola, pela história? Como é que começou isso, né? Começou com essa preocupação de pesquisa, né? Eu tinha facilidade de montar cavalo, gostava, e às vezes saía a cavalo por ali, por aquelas estradas e tal. Nem eram estradas, eram passagens assim que o cavalo. E isso me favoreceu chegar até Além Paraíba, a cavalo. Aí fui conhecendo aquela região e anotando as coisas, né? O senhor por muitas vezes fala dessa curiosidade, né? E num determinado trecho do Carangola Vale Rio, o senhor fala sobre um ex-escravo que o senhor conheceu, não é isso? Estevão. Como é que foi essa relação, né? Porque me parece que o senhor buscou essas informações através dessas... Porque não havia, lá em Carangola, não havia preconceito contra escravos de forma alguma. Vários escravos daquele ficavam morando na casa do meu avô. Tinha uma casa para o Estevão. O Estevão ficou lá em Carangola, e o escravo, é que não havia mais escravo naquela época, sucessão de leis, né? Desde o ventre livre é que ele foi acabando. Eu queria depois que você contasse pra gente do Ariel. O Ariel nós fundamos, em Carangola nós tínhamos um grupo que mais ou menos convivia muito. Era o Evaldo Garcia, que já faleceu, Michel Câmbio, não sei se está vivo. E nós então resolvemos fazer um jornalzinho. O meu pai, como tinha uma oficina gráfica,
que ele recebeu lá de honorário, de um sujeito que resolveu ir embora e devia ele e tal. Então nos deu aquela oficina gráfica. Então nós começamos, eu, o Evaldo e o Câmbio, começamos a fazer um jornalzinho chamado Ariel. E saía uma vez por semana. O município de Carangola, muito grande naquela época, abrangia toda aquela região hoje, que chegava a Manhumirim, tudo aquilo era Carangola, né? Espera Feliz sempre foi muito importante por causa do trem, né? Porque o trem, quando passou em Carangola, foi por volta da década de 80, 82, 84. A partir daí o trem foi seguindo até Manhuaçu. Manhuaçu era o fim de linha. Com essa passagem do trem em Carangola, Carangola cresceu muito, que possibilitou também o pessoal de lá de vir ao Rio. Então veio um contato histórico. A zona da mata ali em Carangola, em toda aquela região, é mais ligada ao Rio do que em Belo Horizonte, porque em Belo Horizonte não havia caminho para Belo Horizonte. Aí eu chego aqui em 41, eu tinha 17 e 8 meses por aí, estava indo para 18 anos. Aí, no Rio de Janeiro, 1941 e 42, eu fiz o complementar, eu fiz uma prova no Ministério da Aeronáutica, então fiquei na Aeronáutica como intérprete e tradutor lá da base aérea do Galeão. Qual a relação do senhor durante sua vida e sua formação com a literatura? Quais são os autores de cabeceira? Quais autores que o senhor se interessa mais? De modo tal, eu quando tive que parar de estudar por razão de saúde, foi em 37. Eu vim aqui ao Rio, fiz um exame aqui com um desses médicos infantis, e ele sugeriu que eu não fizesse um estudo daquele ano, que passasse um ano sem estudar. Aí eu parei em 37, fiquei sem estudar, mas aí eu organizei o jornal e comecei a ler muito. Então foi uma época de muita leitura. E esses livros todos meu pai mandava buscar. Havia uma livraria lá em Carangola, uma editora lá em Carangola, livraria chamada Felgueiras, Irmãos Felgueiras. E eles então mandavam buscar no Rio os livros que iam saindo, Stephanie Zweig, André Maurois, Emílio Ludwig. Todos esses livros bateram em Carangola numa época que eu, Evaldo, Michel, pessoal do ginásio, aquela turma, e políticos, sobretudo, os de tendência de esquerda. Nós de tendência de esquerda lá, era eu, o Francisco do Amparo, que era um dentista, mas que gostava muito de ler, o Michel Câmbio, gostava muito de ler, o Evaldo Garcia. Mas Carangola era uma cidade pequena, né? E havia muito preconceito contra o comunismo. Tem uma história lá de uma senhora, que era muito amiga de minha mãe e tal, e conversando um dia com uma outra pessoa, falou assim, eu tenho pena da Adélia. Adélia é o nome da minha mãe, né? Tenho pena de ter um filho comunista, que é a mesma coisa. Isso é uma coisa muito triste para uma mãe carangolense. A geração assim, intelectual que eu convivi, que era de esquerda, eu era muito amigo do Graciliano Ramos. Graciliano Ramos era meu amigo.
Eu almoçava com ele aos domingos, a gente saía, um grande escritor. Nós íamos o que havia de melhor na literatura brasileira, Caio Prado. Caio Prado vinha de São Paulo. Aqui nós tínhamos facilidade também de escrever nos jornais. O senhor fala algumas vezes no livro que os anos 30, né, reduziu o desenvolvimento na cidade, mas também reduziu a questão do desenvolvimento econômico e cultural. O senhor fala isso, né? Que... Ah, sim. 30 foi um desastre para o Brasil. Mas não foi só para o Brasil, porque 30 foi uma crise mundial também. Da crise que eles não chamavam de 30, né? Eles chamavam de 29. A crise de 29. A crise deu-se nos Estados Unidos às vésperas do Natal. A Bolsa ruiu. Reflete-se no Brasil logo no começo de janeiro. Já em dezembro, no dia 29, 30 de dezembro, já há problemas aqui na Bolsa. A Bolsa riu. E foi uma quebradeira geral aqui no Rio de Janeiro. E aí não alcançaram até São Paulo, porque São Paulo era uma província nessa época, né? São Paulo não era nada, mas o Rio era o centro. Era o centro econômico e financeiro. Os comerciantes de café, exportadores de café, quase todos quebraram. O Rogério Carelli, Rogério Carelli fala na abertura do livro dele que o carangolense seria um nostálgico dos fatos ocorridos em sua terra natal. Seria isso, carangolense? Um nostálgico? Eu acho que qualquer cidade do interior, qualquer cidade do interior, se você chega à adolescência e sai, porque a adolescência é uma coisa que você tem ligada a uma porção de fatos que você não esquece. Eu me lembro, por exemplo, as loucuras que eu fazia para ver as meninas da casa de freiras, que era lá, que era uma antiga... Escola normal, escola Regina Passos, escola servida. Naquela época era uma escola normal. Então a gente entrava num beco que havia assim, no final da Rua Marechal, ali havia um becozinho que levava a gente lá embaixo. Ali era uma cerca. A gente pulava aquela cerca, subia e era combinado com a namorada lá da escola normal. E escondido subia e ia lá, conseguia conversar com a namorada lá no próprio colégio. As freiras não conseguiam controlar a gente. A gente poderia dizer que existe uma carangolidade? Existe uma identidade própria da cidade? Eu acho que há. Você tem em primeiro lugar os locais, os sítios. Porque à medida que você envelhece, você vai indo para o passado. Aí você se lembra exatamente como era a gente começa a lembrar o passado em detalhes, a gente vê as coisas como acontecem, o que acontece comigo. Às vezes acordo à noite e vejo exatamente, parado numa esquina ali da Rua Marechal, olhando os paralelepípedos, estão muito mal colocados, que eles colocaram aqui na raça, ali estavam uma esculhambação. Então, como é que eu posso lembrar disso há 70 anos depois? O que é a carangolidade? É a pessoa que não esqueceu o carangola, né? Eu saí de lá com 17 anos. Eu saí com 17 anos
E sempre procurando tudo que sai sobre Carangola, eu reporto. Me lembro o Fernando Pessoa, né? O Fernando Pessoa achava que a gente está ligada à própria cidade, né? Ligada no sentido assim de alma e corpo. Então nós queremos agradecer ao Paulo, muitíssimo por essa recepção maravilhosa, por esse bate-papo aqui maravilhoso, inesquecível. Queremos agradecer também ao João Damasceno, nosso grande amigo, parceiro do museu, né, por essa oportunidade, né? Ele teve intermediando esse contato. Agradecer ao Rafael, agradecer a todas as pessoas que ajudaram para essa 10ª semana de museu. Te agradecer muito, Paulo, por essa, para nós aqui foi um momento inesquecível. Eu também fico orgulhoso dessa visita e posso reiterar que Carangola está em todas as minhas lembranças. Carangola é que está aparecendo como o palco do teatro. Muito obrigado. Agora eu vou pedir para você autografar meu livro. Ah, eu também quero aqui, eu trouxe os meus para...